Oi de novo, gente. Estou aqui com o Fábio Muruti dos Santos. Fábio é doutor e mestre em História Social pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. E Fábio veio aqui para conversar um pouco comigo sobre conservadorismo, que é um tema que ele já vem estudando há algum tempo e é uma área de interesse de estudo dele. Não é isso, Fábio? Sim, eu já fiz meus primeiros projetos sobre o assunto em 2011, né, já há quase uma década, numa época em que relativamente pouco se falava sobre isso, havia estudos sobre direito, vários, né, mas especificamente sobre o conservadorismo ainda era pouco falado no Brasil naquele momento. Então já tem um tempo aí. Quando que começa essa ideia de conservadorismo? O que seria esse conservadorismo? Afinal, o que se quer conservar? Poderia esclarecer algumas coisas nesse sentido? É sempre bom localizar um pouco esse campo que se chama das direitas, né? O conservadorismo é uma das formas da direita. E causa muita confusão isso. A primeira coisa a pensar aí, importante, é que a gente deve pensar direitas no plural, como também a gente pensa esquerdas no plural. Nem todas as correntes da direita, como também as da esquerda, concordam entre si. Não é um campo homogêneo ou consensual. Na verdade, muitas vezes, correntes da direita podem competir umas com as outras e serem até inimigos ou se aliarem, dependendo de cada situação. Mas tem teorias políticas, filosofias da história diferentes. Então, conservadorismo, ou os conservadorismos, seria um dos campos da direita moderna. O fascismo é um outro campo. Conservadores e fascistas podem ser antagonistas em certas situações, como podem ser aliados em outras. Os conservadores dos países de língua inglesa, né, tanto o Reino Unido quanto os Estados Unidos, tendem a se definir como antifascistas. Já os conservadores da Alemanha e de outros países da Europa, embora não fossem simpáticos ao fascismo, se aliaram a ele num determinado momento da história desses países. Mas não são coisas iguais. E o conservadorismo é um campo específico. Dizer quando começa é sempre um debate que os historiadores tratam. Por muito tempo, a interpretação principal que se tinha sobre esse assunto é que o conservadorismo nasceu como uma reação à Revolução Francesa. A Revolução Francesa foi um processo que desafiava toda a ordem do mundo que ficou conhecido como o antigo regime, o mundo monárquico, absolutista, e o conservadorismo seria uma reação a isso. E por muito tempo se pensa que ser conservador é você defender uma situação dada. Você defende o status quo, a sociedade como ela está organizada, os governos existentes, contra a mudança. Inclusive, se a gente pensar, a própria palavra conservador, ela faz parte do nosso vocabulário cotidiano. Ser conservador, a gente fala a pessoa que é contrária ou antipática à mudança, ao novo. Você pode ser um conservador político, um conservador nos costumes, na moral, você repudia as inovações, digamos assim. Mas não se deve limitar o conservadorismo como pensamento político, como filosofia, a essa noção do senso comum da palavra conservador, de conservar, que é um pensamento bem mais complexo e bem mais vasto do que isso. Também não é boa ideia resumir tudo a uma atitude de defesa na situação, que implicaria a ideia de que os conservadores são sempre contra mudanças de qualquer espécie. São defensores do passado ou defensores do presente, mas negadores do futuro. E não é bem assim que a coisa funciona. E o mais complicado e também mais importante a se pensar sobre essa corrente de pensamento é que o conservadorismo ele não é uma filosofia que se pretenda universalista. Ou seja, ele não tem um programa, uma forma de governar, uma forma de organizar a sociedade que eles consideram aplicável a todos os países. Se a gente fosse comparar, por exemplo, com o comunismo ou com o liberalismo, essas são filosofias políticas universalistas. Ou seja, a gente tem que acreditar que existe um programa, uma forma de organizar o mundo que seria benéfico para toda a humanidade. Pode haver uma divergência em relação a quando e em que contexto é aplicável essa teoria, mas ela é desejável. Elas têm uma utopia
que se aplicaria a toda a humanidade. Os conservadores não têm essa perspectiva de que existe algum modelo ou utopia que possa servir a todos os países, a todos os lugares. Para o conservador, só funciona soluções e formas sociais e políticas específicas de cada nação. Então, o que funciona para a Alemanha não funciona para a França e vice-versa. E as soluções, os modelos de governo e sociedade devem ser construídos através do tempo. Eles são construídos através da história. A gente pode dizer que todo conservadorismo, ele, em alguma medida, coloca muita ênfase na importância da história como criadora de formas sociais e políticas. E só aquilo que foi construído através de uma longa tradição de testes e experimentações teria valor. Então, o modo de governar a Alemanha é gerado, para eles, da história da Alemanha, da forma da experiência histórica com que aquela sociedade foi criada, as instituições que foram desenvolvidas através do tempo. Mesma coisa em relação à França. Então, diferente, né, de liberais e comunistas, por exemplo, os conservadores podem divergir intensamente sobre modelos políticos. Para esclarecer isso, um liberal, por exemplo, tende a acreditar que o modelo do sistema representativo é um modelo universalizável, como utopia, digamos assim. Ele gostaria que isso fosse aplicado a todos os países do mundo. Pode ser viável ou não, mas seria o melhor sistema. Um conservador não pensa assim. O conservador de um determinado país pode defender a monarquia como o melhor sistema. Um conservador de um outro país pode defender a república como o melhor sistema. Porque ele acredita que um determinado país teve uma história muito ligada à experiência monárquica que faz com que aquele sistema seja ideal para aquele país. Um país que tenha uma história republicana terá o sistema republicano como sua melhor opção. A mesma coisa em relação à economia. Existem conservadores, dos países de língua inglesa especialmente, que tendem a ter uma visão mais liberal de economia. Defende a descentralização econômica, defende a baixa intervenção do Estado na economia, até certo ponto um individualismo econômico. Já conservadores dos países da Europa continental, a maioria dos alemães, franceses, espanhóis, tenderiam a defender uma visão mais estatista de economia, mais intervencionista, e também mais centralização política. Então, não adianta tentar entender ou definir o que é ser conservador buscando uma espécie de projeto ou programa, né, de objetivos que você pode listar que seriam buscados pelos conservadores, porque de país para país, de situação para situação, esses programas podem mudar muito. O que tem em comum a todos eles é essa referência à história, a ideia de que qualquer que seja o sistema que venha a ser adotado, que seja o melhor, ele deve ser produto do tempo, da experiência histórica gerada naquele país e não serve como padrão geral. Então, pode-se pensar que o conservadorismo moderno ele nasce, talvez não tanto como reação à Revolução Francesa, porque já existiam ideias, matrizes conservadoras em gestação no século XVIII, antes da Revolução, mas muito mais como uma revolução ao iluminismo. A crença de que existem ideias vindas da razão humana que podem definir quais são as melhores formas de vida, de organização econômica e política que serviriam para a espécie humana como um todo. Então, o conservadorismo nasce como uma negação disso. Não, nós não acreditamos em ideias universais, nem mesmo acreditamos na ideia de direitos universais. Cada experiência é única e cada sistema deverá ser único de acordo com essa experiência. Então, acho que essa é a matriz principal do pensamento conservador. Isso se aplica, inclusive, às religiões, porque eu tendo a achar muito difícil imaginar um conservador que defenda que um país deva adotar alguma religião que não o cristianismo, por exemplo. Ou, por exemplo, quando a gente pensa no mundo oriental. Como que o conservadorismo se relacionaria com essas questões? Da mesma forma,
as religiões, na verdade, são, na visão deles, aquilo que existe de mais longo, uma história mais estabelecida através de longos períodos. Então, um conservador de um país católico tenderá a considerar o catolicismo a identidade nacional daquela nação e assim deve continuar. Foi assim durante séculos e assim deve continuar. Um conservador de um país protestante pensará a mesma coisa, de um país islâmico a mesma coisa. Claro que aí vem uma crítica, né, a ser feita, que pode perguntar, bom, ok, mas nenhum país é homogeneamente religioso. Sempre, toda nação tem minorias e diferenciações. Então, a ideia de você construir uma suposta, né, tradição religiosa, que é a identidade fundamental da nação, implica dizer que a identidade da maioria, aquela que dominou por séculos a vida religiosa de uma nação, deveria ser considerada como tal, como a definidora da identidade daquela nação, excluindo, então, o papel das minorias. Isso aí vai ter variações de acordo com cada tradição. Conservadores com viés mais autoritário tenderão a defender a pura e simples exclusão ou perseguição dessas minorias, como a gente pode ter o exemplo durante o regime franquista na Espanha, onde o catolicismo era firmemente defendido como identidade nacional, como religião da nação, e qualquer outra crença era considerada adversa a essa identidade e perseguida politicamente. Em outros casos, em conservadores com viés mais democrático ou tolerante, pode não haver uma defesa de uma perseguição política das minorias religiosas, mas pode haver uma demanda por uma inclusão, adaptação. Então, ok, se você é de uma minoria religiosa, você não vai ser preso por isso, mas você vai ter que reduzir a sua prática religiosa aos padrões dominantes da nossa sociedade. Então, se você quer, por exemplo, ser um islâmico numa nação católica, você pode até seguir o seu culto dentro do seu espaço privado, mas nós não queremos que isso se expanda pela nação, não ocupe o espaço público, de forma que entre em choque com o que é a nossa tradição local. Claro que a primeira coisa que a gente poderia pensar aí é toda ordem religiosa, toda ordem política, ela pode ser histórica e ter uma tradição, mas ela também começou de uma transformação. O cristianismo pode ser a religião dominante há séculos ou milênios, em boa parte do Ocidente, mas ele também veio de uma, digamos, revolução lá na Antiguidade e através de toda a Idade Média. Então, é interessante pensar que toda a ordem que os conservadores defendem, em algum momento foi criada por uma revolução, uma transformação importante. Mas como isso aconteceu no passado remoto e se estabilizou desde então eles tendem a acreditar que isso deve ser preservado dessa forma. Então funciona a mesma regra para cada nação, sua religião historicamente constituída. Então, de fato, conservadores do Ocidente jamais defenderiam uma nação ocidental não cristã. Mas os conservadores de outras regiões do mundo seguem a mesma lógica. Conservadores do mundo árabe defendem a identidade islâmica, conservadores da Índia defendem a identidade hinduísta, e assim sucessivamente. Você parece demonstrar que há vários tipos de conservadorismo. De alguma maneira, eles brigam entre si, e seria interessante pensar nisso historicamente no Brasil, por exemplo, como que diversos conservadorismos teriam brigado entre si. Um conservador, se a gente fosse perguntar para ele, ele diria que isso não existe. Não existe a possibilidade de vários conservadorismos, porque o conservadorismo ele é criado a partir dessa identidade dominante da nação, e só há uma identidade dominante da nação. Então, se você, por exemplo, é um conservador católico francês do início do século XIX, você considera que a França é uma nação católica, embora nem seja totalmente católica, mas partindo dessa ideia, uma nação católica, monárquica, de preferência monárquica absolutista. Era a tradição histórica da França naquele momento. Então, ser um conservador é conservar isso, que é o ser nacional. Se você defende outra coisa,
Você está saindo dessa ideia identitária. Então, claro, a gente pode analisar a ideia de que o que existe é uma disputa dentro de setores da direita de quem tem a melhor narrativa sobre a identidade nacional. Então, alguns vão dizer, não, se for pensar no Brasil, não, o Brasil é isso. Foi assim que o Brasil foi criado historicamente, assim que ele deve ser. Mas um outro conservador pode dizer, eu acho que talvez não seja assim, defende uma outra visão, uma outra narrativa histórica. Isso pode acontecer com mais presença em países em que, onde a diversidade regional, religiosa e cultural seja muito significativa, né? Usando aí o exemplo da França. A França foi, por muito tempo, um país quase meio a meio entre católicos e protestantes. A Alemanha também é a mesma coisa. Então, pode haver, nesse caso, uma disputa entre conservadores que definem, não, para mim, o que define a França ou a Alemanha é o catolicismo. Outros, não, para mim, o que define a França é o protestantismo. E aí, cada um deles disputar qual é a melhor narrativa que traga esse ser nacional. No caso, não só do Brasil, mas da América, colonização ibérica como um todo, a tradição monárquica católica foi sempre vista pelos conservadores locais como a definição do nosso modo de ser. Você pegar os conservadores brasileiros através do tempo, Gustavo Corsão, Alceu Amoroso Lima e outros, para eles o catolicismo ibérico, com a herança e a obra da colonização portuguesa, que definiriam a identidade do Brasil. E é isso que ela deveria ser preservada. No século XX, considerando que a monarquia já não existia mais, pelo menos essa ideia mais de um Estado católico seria a base do projeto conservador brasileiro. Nos Estados Unidos seria o inverso. Os conservadores norte-americanos veem a República Liberal individualista como a sua nação, a tradição histórica norte-americana fundada pela Revolução Americana, pela Guerra de Independência que criou os Estados Unidos. Então, aí, se você pegasse autores norte-americanos e autores brasileiros em diversos momentos, você vai ver que os conservadores brasileiros têm uma visão bastante negativa dos Estados Unidos. Eles consideram que os Estados Unidos é o país do materialismo, do individualismo, da busca frenética pela riqueza, da democracia de massas, coisas que o conservador católico ibérico tende a ver de forma negativa. Os conservadores norte-americanos não falam muito sobre o Brasil, porém, têm uma visão geral negativa sobre o catolicismo. Eles articulam o catolicismo com inquisição, perseguição religiosa, despotismo dos reis católicos, que vai contra os princípios individualistas liberais norte-americanos. Então, você vê, um conservador norte-americano, um conservador brasileiro, tem ideais de sociedade radicalmente antagônicos, porque eles vêm em sociedades diferentes e valorizam cada um a sua experiência histórica. Isso torna cada vez mais difícil de definir o que é o conservadorismo, né? Porque se nós pensarmos em quando o projeto de sociedade norte-americano surge, é muito contemporâneo ao iluminismo norte-americano. E como na Europa o iluminismo seria algo antagônico ao conservadorismo, parece que nos Estados Unidos seria o contrário. O iluminismo norte-americano seria, de alguma forma, ajudaria a estruturar o que seria o conservadorismo norte-americano. Ou isso faz sentido, essa interpretação? Nos Estados Unidos, o conservadorismo sempre enfrentou uma situação muito difícil, porque sendo um país, né, que a narrativa histórica, digamos, dominante, é de um país que nasceu numa revolução anticolonialista, uma nação que nasce de uma revolução, ela tende a ser muito conectada à ideia do novo, do moderno. São nações que nasceram com a modernidade. É diferente de um conservador europeu que vê as revoluções modernas, a Revolução Francesa ou outras, como uma ruptura. Isso é interessante até destacar isso. O conservador europeu tende a ver a revolução como uma ruptura de sua história, de sua tradição como nação. Daí eles antagonizam a ideia de revolução. Um conservador das Américas, em geral,
e talvez nos Estados Unidos mais força ainda, tende a ver, ao contrário, a Revolução como a fundadora da nação. Porque embora fundadora, a partir de uma tradição colonial que já estava em curso, né? Mas ela precisa romper com a tradição, com certas heranças europeias, né? Inglesas no caso, para se afirmar como nação. Então, o conservador americano ele tende a trazer para si a Revolução Americana. A Revolução de Independência, para ele, é o momento fundador. Então, é uma história conservadora curta, digamos. A solução que eles têm, e que, de certa forma, é a mesma dos conservadores, nesse caso, ibero-americanos, é considerar que, no fim das contas, a Revolução ela foi gestada durante o período colonial e, de certa forma, leva isso à frente. Agora é uma nação independente. Então, os conservadores americanos valorizam a tradição do constitucionalismo britânico, da forma como os ingleses valorizam o papel da lei, do sistema representativo. Eles consideram que a Revolução fundou a nação, mas fundou a partir de uma semente britânica que já estava ali em gestação. Mesmo assim, mesmo baseado nessa ideia de uma revolução de fundação, esse caráter do novo, uma nação muito moderna, ainda se torna um problema para os conservadores. Isso tornará mais ainda um problema, talvez seja o tema mais interessante do conservadorismo nos Estados Unidos, porque a Revolução Americana entra em choque, no princípio de uma nação nascida em igualdade, entra em choque com a experiência da escravidão. E os conservadores sulistas nos Estados Unidos usavam argumentos conservadores para justificar a escravidão. Eles diziam, veja, o Sul, talvez não o país todo, mas o Sul, foi fundado historicamente como uma sociedade escravista. Essa identidade sulista, nós não podemos mudá-la por uma decisão política vinda de fora. Esse foi um dos argumentos para iniciar o processo de secessão que levou à Guerra Civil. Nós vamos aceitar que o governo federal imponha uma mudança em todos os fundamentos da nossa sociedade, que é a escravidão, que foi historicamente constituído. Então, se é um fenômeno singular e único nosso, só nós, sulistas, podemos mudá-la. Então, se a escravidão for abolida algum dia no Sul, terá que ser feita pelos próprios sulistas, e não por uma imposição interna. Então, um argumento conservador usado naquele momento. Hoje é até engraçado ver isso, porque os conservadores de hoje, eles valorizam o espírito conservador sulista, essa resistência à imposição de uma suposta razão universal, que seria abolicionista. Só que ninguém hoje defende a escravidão. Né? O conservador não vai chegar e dizer nós admiramos os conservadores sulistas porque defendiam a escravidão. Então, eles fazem um tremendo esforço de construção narrativa para tentar admirar o conservadorismo sulista como se a escravidão não tivesse nada a ver com isso. Não, esse é um tema do momento, digamos assim. O que importa mesmo é o espírito conservador, o respeito às tradições. Então, até é divertido ver esses malabarismos narrativos que eles criam. No início você havia falado que o conservadorismo não tinha um projeto universal de sociedade. No entanto, tradicionalmente, os Estados Unidos possuem um papel bastante imperialista em sua política, mesmo dentro do conservadorismo. Como que isso se justifica? Já que não há esse projeto universal de sociedade, como um conservador pode se tornar imperialista de alguma forma? Essa ideia de que os Estados Unidos são um país que tem um papel mundial de construir mundos, digamos assim, e levar a democracia para todos os lugares, ela, na verdade, é uma ideia que ganhou força mesmo só depois da Segunda Guerra Mundial. Antes disso, os americanos tinham uma propensão a se considerar uma espécie de nação singular, quase incomparável. Talvez até um modelo a ser admirado, mas não a ser copiado nem expandido. Depois da Segunda Guerra, os americanos assumem essa posição. Tipo, nós salvamos o mundo do nazismo, estamos lutando para salvar o mundo do comunismo soviético, por isso temos uma espécie de missão global de defender a democracia em todos os lugares do planeta. Mas veja, os conservadores norte-americanos, que a gente chamaria assim de raiz, né, eles que não são Nutella, não pensam dessa forma. Hoje existe até uma distinção que se faz lá entre o que seriam os neoconservadores e os
paleoconservadores. Tem até, quem quiser pesquisar, tem até páginas no Facebook dos paleoconservatives. Os paleoconservadores seriam os conservadores tradicionalistas, aqueles que defendem uma tradição americana singular, única, de liberdades locais, individualismo, de resistência ao crescimento do Estado e a eles chamam de opressão estatal. Aqueles conservadores torta de maçã do interior dos Estados Unidos que não concordam de jeito nenhum com essa ideia de que os Estados Unidos devem assumir uma expansão global em defesa da democracia. Eles até defendem a ideia da democracia, mas defendem que a democracia deveria ser um problema de cada país, que cada país deveria buscar o seu caminho para a democratização. E que os Estados Unidos deveriam cuidar deles, e não do mundo. Se forem muito ameaçados, devem reagir. Mas, em princípio, não devem assumir esse papel de democratizadores globais. Se a gente for ver, por exemplo, na época do governo Bush filho, toda aquela discussão sobre a guerra do Iraque, em 2003, se devia invadir, não devia invadir, os paleoconservadores foram contra. Não devemos lançar os Estados Unidos numa aventura supostamente democratizadora para invadir um país do Oriente Médio e se envolver nesse tipo de problema. Mas existem também os neoconservadores. Os neoconservadores, que são aqueles que apoiavam Bush filho, são, na verdade, de uma tradição liberal, que deixaram de ser liberais, foram se tornando cada vez mais conservadores, e que assumiram um pouco essa ideia de que, se você quer conservar os Estados Unidos, conservar a democracia, você precisa pensar globalmente, porque a história moderna, tanto a Segunda Guerra Mundial quanto a Guerra Fria, teriam demonstrado que existem ameaças globais à democracia americana, que pode ser em qualquer lugar. Então, se a gente quer preservar os Estados Unidos, a gente tem que ir onde os inimigos potenciais estão, de preferência antes que eles se tornem perigosos demais, e atuar lá para bloquear isso. Eles trabalham muito em cima de o que eles chamam de Síndrome de Munique. A Síndrome de Munique é referência à Conferência de Munique, em 1938, em que a França e a Inglaterra teriam, digamos, aceitado que a Alemanha nazista absorvesse parte da Tchecoslováquia. E se criou uma longa narrativa na Inglaterra e nos Estados Unidos de que, se não tivessem feito isso, se tivessem tomado uma atitude mais firme contra a Alemanha nazista naquele momento, talvez a Segunda Guerra Mundial nunca tivesse acontecido. Então, se criou essa ideia da Síndrome de Munique. Não podemos permitir que aconteça outra Munique. Não podemos coexistir com esses perigos a democracia ocidental e a própria América, como aconteceu naquela época. Mesmo que o perigo possa parecer estar longe, em outro continente, no mundo moderno não existe mais esse negócio de outro continente. A guerra vai em todos os lugares. Então, a gente tem que ir lá e destruir o inimigo antes que eles nos ataquem. Então, o neoconservadorismo tem uma atitude mais de guerra preventiva, em oposição ao paleoconservadorismo, que, em geral, defende mais uma postura de isolamento, de uma América voltada para si mesma. Certo. Então, é isso, Fábio. Muito obrigado aí por disponibilizar seu tempo aí para compartilhar um pouco de conhecimento conosco. Você gostaria de divulgar alguma coisa? Falar alguma coisa, dar algum recado? Bom, primeiro que eu coordeno um laboratório na Universidade Federal do Espírito Santo, Laboratório de História das Ideias Políticas, e estimular as pessoas que quiserem, gostarem, a estudar o conservadorismo. É um campo ainda com muita coisa para ser analisada. Só recentemente começou a se publicar alguns clássicos do pensamento conservador. E hoje, no século XXI, algum tempo atrás se pensava que o conservadorismo estava meio que condenado à morte. Mas, no entanto, no século XXI, ao contrário, tem se expandido. Hoje, governos com algum perfil conservador governam várias das maiores potências do mundo. Então, esse é um tema que ganhou relevância no mundo contemporâneo e acharia muito bom que houvesse mais interesse por esse assunto.
E obrigado, agradeço e acho o seu empreendimento aí fazer um canal e trazer essas ideias para a internet. Ótimo, parabéns. Muito obrigado. Então tá. Tchau, tchau. Falou, grande abraço.